Bom, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. A gente, só para esclarecimento, nesses 30 minutos que a gente faz o estudo desse livrinho aqui, O Médico Jesus. É um livrinho de cabeceira que está chegando no final hoje, é a última liçãozinha aí, Oração a Jesus, né? E aí, a partir da semana que vem, a gente já está estudando um novo livro para a gente fazer. Então, é um estudo que a gente faz de um determinado livro, antes da palestra. Tá? Depois da palestra, como para algumas pessoas novas, né? Aí tem os passes e a gente encerra os trabalhos da casa, tá certo? Então, todos sejam bem-vindos. Vou fazer esse início aqui do estudo desse livro. E vamos lá. Então, boa noite a todos. E é o último, Oração a Jesus. Não tem muito o que falar, né? Porque é um tipo de um pedido, né? Uma conversa íntima que ele faz com Jesus, mas é aquele pedido, né, para nós mesmos. E como hoje é um dia destinado à saúde, para nós, né, para nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, tudo aquilo que a gente, né, estudou nesse período aí, mais de um ano, né, ele vem fortalecer a cada dia, através dos capítulos, né, o nosso eu, a nossa perseverança, os nossos pensamentos, né? A gente precisa ter bastante assim, né, bastante doutrina nos nossos pensamentos. A gente precisa se ajustar, né? Mudar muitas vezes as nossas ações para que a gente possa alcançar a excelência na saúde e em outras coisas também, porque como a gente já vem aprendendo, né? A parte espiritual tem uma influência muito grande sobre a nossa saúde, cada um de nós. O que a gente pensa, com o que a gente faz, o que a gente come, as atitudes, tudo isso interfere na nossa saúde. Isso só depende de cada um de nós, de como nós, né, estamos nos enxergando e nos observando. É sempre bom fazer aí um colóquio, né? E aí, Aidar, como é que você está? Está seguindo à risca os ensinamentos? Não está? Como é que você está aí? Está perdoando aquelas pessoas que talvez tenham te dado, né, pisou no seu calo? Como é que você está se comportando diante de tantas coisas que a gente vem aprendendo, tantas coisas que estamos sendo testados, eu acho? Porque hoje, você ao levantar já é um desafio, não é? Abrir os olhos é outro, piscar... E aí por diante, somos repletos de desafios para a nossa, né, para a gente conseguir, um período, cada um tem o seu, 10, 20, 50, 80, 90, de estarmos aqui aprendendo nesse planeta, né? Então, que a gente possa aproveitar. E a casa espírita é um lugar que a gente possa, né, posso dizer, não que somos privilegiados, mas estamos tendo a oportunidade de entender o porquê estamos aqui e o que vai acontecer conosco depois da nossa morte, né? Depois do nosso despertar para a vida espiritual. E esperamos que a gente consiga alcançar esses objetivos, porque através dos ensinamentos, das palestras, dos passos, e tudo aquilo que a gente vivencia numa casa espírita nos faz, né, fazer uma reforma íntima, que é o mais importante de tudo, a nossa reforma íntima, né? E que a gente possa alcançar os objetivos espirituais que nós esquecemos, mas está guardado na nossa consciência, de que nós aqui na Terra precisamos fazer o nosso melhor. E aí, quando a gente retorna lá para o céu, São Pedro, né, chega lá, e aí, Aidar, o que você fez lá? Né, São Pedro, eu acho que eu pisei na bola, eu fiz um monte de coisa errada, mas eu prometo que na próxima encarnação eu vou fazer tudo isso. Aí o São Pedro olha para a gente e fala: Aidar, vai com calma.
vai com calma, vamos fazer pelo menos um que você deixou de fazer, já é o suficiente. E a gente já faz, dessa primeira desafio, já faz uma tempestade. Então que a gente possa, né, meditar, olhar para a gente mesmo e entender cada um de nós. Nós somos, às vezes, somos estranhos para nós mesmos. E nós estamos aprendendo a nos conhecer. Cada dia nos conhecemos melhores. Cada dia. Mas vamos lá. Essa oração é bem simples, né? É uma oração a Jesus, que tem tudo a ver com aquilo que a gente já estudou. Ele começa assim: meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e na paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura. Pois, se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Nós criamos as nossas doenças e nós temos condições de nos curarmos. Mas temos sempre Jesus, que está mais próximo de nós, né? É o ser que mais nos representa para chegarmos até Deus, né? Deus é um ser ainda mais distante, está guardado, temos a essência. Mas Jesus é aquele que mais nos traz, né, aquela confiança. Ele esteve aqui há pouco tempo, há 2000 anos só. Deus já... milhões e milhões, milhões e milhões, que a gente nem sabe quantos anos que ele existe. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos meus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Eu acho isso aqui algo importantíssimo. Grifem isso um dia, né? Vou ler de novo, vou ler novamente. Amado pastor, ensina-me a perdoar. É um dos ensinamentos de Jesus que mais nos pega, que mais está ali latente, que está ali mexendo conosco, é o perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente renova, a gente revive. Esse é um dos ensinamentos, eu acho que é importantíssimo para todos nós, aprender a perdoar. Então vamos lá, amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser o meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. E assim, né, encerramos o livrinho que iniciamos já, acho que desde o ano passado, né? Faz tempo que a gente está lendo ele.
e ele tem nos trazido, como foi dito no início, muitos ensinamentos. E que a gente possa aprender com esses ensinamentos, né? A gente não ganha um centavo aqui do José Carlos de Luca, mas é um dos livros que a gente mais estudou. É um livro que é aquele livro de cabeceira, porque nos momentos mais difíceis, quando a gente está ali precisando de um reforço, é sempre bom, né, pegar uma das páginas aleatórias ou ler, para a gente melhorar, para a gente fazer uma ajuda no nosso dia que está precisando. E o médico Jesus, como ele diz, né, ele está sempre conosco, está nos vigiando, está nos acompanhando, está nos carregando quando nós estamos sozinhos. Quando a gente acha que estamos sós, a gente está sendo levado no colo dele. Então, ele foi e sempre será para nós um grande líder, um grande pastor que sempre nos ajudou, nos ensinou e nos mostrou o caminho que a gente tem que seguir. Porque ainda, devido às nossas circunstâncias de estarmos ainda vivendo neste planeta, estarmos aqui hoje neste planeta, é porque ainda nós somos muito pequenininhos e temos que aprender muito ainda. E é um fato, eu acho que ninguém pode aqui dizer eu sou melhor do que aquele, eu já sei tudo. Não existe isso. Estamos todos no mesmo barco, todos vivenciando os mesmos momentos, com alegrias, com tristeza. E ele nos passou todos os ensinamentos, nos passou as lições de casa, que está ali escrito para a gente aprender. E é o que a gente está procurando fazer. Tudo que Jesus disse não é impossível. Tudo que ele nos ensinou, nada é impossível. Tudo está dentro do nosso alcance. Temos limitações, sabemos disso, e dentro destas limitações que foram impostas por nós, para nós crescermos, ele já sabia de tudo isso. Então, ele não ensinou tudo para nós. A doutrina kardecista não nos ensina tudo também. E olha que para nós aprendermos a doutrina, nós precisamos, eu já faz 30, 40 anos que eu estudo a doutrina. E acho que cada dia eu aprendo outra lição. É incansável os estudos, porque ensina muita coisa. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente pega o Evangelho, vocês já leram o Evangelho assim, né? Quem já leu de ponta a ponta? Aí lê de novo. Eu não consigo, a cada leitura que nós fazemos, eu aprendo algo diferente. Vem um ensinamento, uma interpretação diferente para nós irmos conhecendo. É incrível isso. As palestras que a gente faz aqui, tem umas que são repetitivas, não sei, porque a gente fala do Evangelho, fala de Jesus. E quantas vezes será necessário nós ouvirmos a palestra de João, de Pedro, do Aidar, da Maria, da Fernanda, de quantos forem necessários para nós aprendermos? Quanto que nós vamos ter que aprender para nós crescermos? Estamos crescendo. Nada é impossível. Estamos crescendo, sim. Todos nós, né, que deixamos as nossas famílias lá hoje, estamos aqui, né, com os filhos, está aqui, está aprendendo, nós estamos aprendendo. Estamos, de uma certa forma, tentando buscar. Muitos de nós vêm, às vezes, por necessidade, por curiosidade, por necessidade, não é verdade? Mas todos nós que estamos aqui, estamos em busca de algo. Saúde, paz e ensinamento, algo que, o que eu estou fazendo neste planeta, né? Qual é a minha finalidade aqui? Eu não estou fazendo só palestra não, viu? Pelo amor de Deus. Mas assim, é interessante que eu só quero, né, complementar esse último capítulo, porque a gente às vezes, nossa, vou ouvir essa palestra de novo, eu vou ouvir o Evangelho de novo. Não importa quantas vezes for necessário, quantas vezes a gente vai precisar ouvir e aprender a nós nos amarmos uns aos outros, nos perdoarmos uns aos outros, né? E tudo isso
como eu falei, Jesus nos ensinou, não foi algo que era impossível nós alcançarmos. É tudo possível de nós alcançarmos neste planeta, dentro da nossa compreensão, dentro daquilo que a gente compreende. Porque a gente muitas vezes busca algo, né, que não está fora da doutrina, nossa, coisas incríveis que podem acontecer, e nós não sabemos ainda nem o beabá, e já estamos querendo saber quem é Deus. Quando nós descobrirmos quem é Deus, por exemplo, nós vamos ficar bem surpresos. Eu também vou ficar, que é uma pergunta que todos nós fazemos. E aí, como é que faz, né? E Deus? Quem criou Deus? Então a doutrina, ela vai nos ensinar até a nós raciocinarmos sobre isso, que ainda nós não temos capacidade de compreender quem é Deus e outras coisas que nós ainda estamos descobrindo. Quem lê o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, né? É onde a gente faz os estudos dessa casa. E a gente, fazendo o estudo no primeiro livro dos Espíritos, né? É o primeiro da doutrina. Se nós formos ler sozinhos, consegue captar tudo aquilo que está escrito? Não dá, não dá. Então nossa casa resolveu fazer o estudo dos 5 livros básicos da doutrina. E começamos pelo livro dos Espíritos. Quanta coisa a gente descobre lá. Quem dá aula e quem está ouvindo. Dos dois lados. Então, são assim... isso já está desde 1856, 1800, quando Kardec começou, né, fazer as edições lá, escrever, e está escrito lá, e parece, quando a gente lê, parece que foi escrito para a nossa atualidade. E a gente ainda custa para entender, custa para compreender o Evangelho. Nossa, quantos de nós já leu isso e fala, não entendi, não compreendo. Vocês verem a nossa pequenez diante dessa imensidão. A hora que a gente começa a entender que existem planetas, né, muito mais superiores que o nosso, orbes superiores, como é que eles conseguiram chegar lá? Eles passaram por onde nós estamos passando. Passaram por tudo isso. Então vocês imaginem como nós somos velhos. No espírito. Né? Talvez 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000. Cada um de nós nasceu num processo, né? num conjunto lá. Né? Naquele, né? Foi na forma, né? Aquela fornada. Saiu lá 2000, 3000 espíritos. E aquilo cada um vai tendo o seu processo. Por isso que cada um de nós tem uma idade espiritual e uma compreensão espiritual também. Nem todos conseguem entender isso que a gente está dizendo aqui. Nem todos. Ainda necessitam. E isso nós convivemos com pessoas nesse sentido no planeta. A gente está, né? Pessoas que ainda não acreditam na reencarnação, que é a base de tudo. Duvidam disso. Mas enfim, vamos lá. Eu não sei qual é o tema da sua palestra, viu? Mas não me perdoe se eu ultrapassei a sua palestra hoje. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou também falar algumas coisas repetidas já. Estamos aqui no Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no Jordanópolis, e nós também estamos apresentando a nossa palestra, o nosso trabalho para o pessoal que está lá na internet, tá? Então, como foi dito, a nossa casa, ela abre 2 vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras, onde às segundas nós trabalhamos com a parte de cura, com a parte do corpo físico e espiritual. E às quartas-feiras nós fazemos aquele trabalho da parte espiritual, da fraternidade espiritual. Tá certo? O nosso horário começa às 7h30 com esse trabalho do livro e oficialmente com a palestra a partir das 8 até as 8h30, e depois a gente tem os passos e cada um tem aquele tratamento que precisa, né? No momento que estão aí se ajustando à nossa casa. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico,
fazendo um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade bendita de aqui estarmos nesse instante, por estarmos neste momento nesta casa que nos acolhe, nos recebe com tanto carinho, e que nós possamos fazer um colóquio com esses irmãos de luz que se aproximam de nós nesse instante, para que levem as nossas súplicas até o nosso querido Mestre, querido Pai Maior. Então, é um momento oportuno para cada um de nós, nas nossas intimidades, pedir, pela minha cura, pelo meu refazimento físico e espiritual, pedir por um fortalecimento para que eu consiga ter e conquistar as minhas necessidades básicas, um bom trabalho, me formar, estudar, agradecer ao Pai pelo dia de hoje, como foi dito, abrir os meus olhos, poder sair da cama, poder caminhar por minha própria conta. Quanta coisa que a gente faz e não lembra que tudo isso, devido a um tempo, se torna talvez difícil, mas enquanto estamos de pé, estamos aqui, agradecer pelo período que estamos saudáveis. Obrigado, Senhor, por ter nos dado mais esse dia, mais esta oportunidade. E a gente aproveita para agradecer e para também envolver aqueles que não puderam estar presentes a esta oportunidade. Então, que eu possa colocar nos meus pensamentos os nossos parentes, filhos, irmãos, tios, aqueles que eu posso alcançar através do meu pensamento e levar até eles esta corrente de luz, esta corrente amorosa que se estende a todos aqueles que possam receber, que estão receptivos. Agradecer pelo local onde eu trabalho, pelo local onde eu moro, pela minha casa, meu santuário. Agradecer pelo bairro onde lá eu me encontro, para que haja um pouco, ou que haja ali segurança, compreensão entre os que estão ali morando. Agradecer pela minha cidade, pelo meu país, pelo planeta que me acolheu, para que nós possamos nos amar uns aos outros, como Jesus assim nos ensinou. Agradecer, inclusive, por ter nos dado a oportunidade deste momento, dos meus pensamentos, desta corrente que se faz presente, e levá-la também aos hospitais, às creches, aos asilos, aos andarilhos, aos cárceres, enfim, que esta corrente de luz alcance os 4 cantos deste planeta, aonde o meu pensamento puder alcançar. E assim, Jesus, diante desse instante, eu me ajoelho a teus pés em espírito para dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem. Então, eu vou chamar a Fernanda, que virá trazer mais um ensinamento, estará conosco para nos agraciar com a sua palestra e com os ensinamentos de Jesus. E eu desejo a todos um bom retorno, muita luz e muita paz para todos. E uma boa palestra, Fernanda. Isso. Continue. Se quiser, tá bom? E eu peço para eles ajudar. Tá certo. Boa noite, meus amigos. Com
muita gratidão, uma imensa alegria que nós retornamos ao recomeço. Estivemos aqui antes da pandemia e agora acolhidos, né, dessa forma tão carinhosa. Não tem como nos sentir em casa. Então, viemos para auxiliar, mas saímos daqui mais auxiliados do que viemos dar, né? Nós pedimos para que Jesus nos envolva no seu amor, na sua luz, que penetre em nosso ser e que nós possamos fazer com que a paz dele esteja conosco, para que a gente, nesse momento de reflexão, não desvie o nosso pensamento e consiga chegar no nosso grande objetivo. Nós trouxemos hoje um tema que todos são importantes, mas esse aqui fala fundo no nosso coração, porque ele vem trazer aquilo que nós temos como objetivo exterminar. Nós vamos falar sobre egoísmo, fé e caridade. Nós estamos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz pra gente o amar ao próximo como a si mesmo. E para que nós possamos contemplar essas informações, nós trouxemos uma história para iniciarmos. E essa história, ela fala do momento onde Jesus, ele estava junto dos seus, junto dos apóstolos, no momento de evangelho no lar. E nesse momento, o André, ele tinha acabado de discorrer a respeito de uma passagem de Isaías, que falava sobre salvação. E tinha alguns comentários acerca dessa informação, e um deles foi de Mateus. Então, Mateus falava da dificuldade do trabalho ao próximo. Enquanto que Felipe dizia que muitas das vezes, quando nós vamos ajudar o próximo, nós temos que deixar as nossas próprias questões de lado e socorrer o outro. Então, falando dessas dificuldades do trabalhar para o próximo. E Jesus escutava toda aquela conversa com aquela serenidade, com aquela amorosidade. E no momento que apaziguou aquela conversa toda, Jesus, então, como sempre fazia, contou uma história para trazer um ensinamento. Então era por parábolas, por histórias que ficavam gravadas, estão gravadas, né, em nós. E aí ele começa a dizer o seguinte, que num dado momento, numa região montanhosa, dois velhos amigos estavam ali, se encontravam debilitados, eles estavam doentes. E eles precisariam sair do ponto onde eles estavam para chegar até uma hospedaria. Só que estava previsto para aquela noite uma tempestade, o tempo não estava bom, era época de inverno, então vejam, eles já não estavam bem, iam ter que pegar um mau tempo pela frente, saíram o quanto antes para poder chegar no destino. E quando eles pegam a estrada, se deparam com uma situação. Uma criança no meio do caminho, semi-morta, que estava ali abandonada, e um deles, então, vira e fala, né? Infelizmente, nós não vamos poder ajudar essa criança. O outro olha para ele e fala assim, nossa, mas ele é nosso irmão em humanidade, não temos como deixá-lo aqui no chão, né? Semi-morto, uma criança. E o amigo fala, nós não conseguimos cuidar nem de nós mesmos nesse momento, estamos passando mal, doentes, eu não vou esperar. Eu tenho que chegar logo na pousada, na hospedaria. Se você quiser, eu faça. E foi na frente a passos largos. Enquanto que o amigo que abriu o coração para aquela criança, pegou a criança no colo, e aí não conseguiu ir com passos tão rápidos, porque estava com o peso da criança ali no colo, mas continuou no trajeto, naquela trajetória, e foi devagarinho. E não largou a criança em momento algum. Só que já era previsto aquela tempestade. E quando ela chegou, um se agarrou no outro, naquele abraço, e continuaram devagarinho. Demoraram para chegar, mas finalmente chegaram ali na hospedagem. E qual não foi a surpresa deles quando chegaram lá? Porque a ideia era encontrar com um amigo que os antecedeu. Ele não estava lá. Fizeram uma busca minuciosa no outro dia para procurar o amigo. E aí tiveram a surpresa de que ele havia sido encontrado morto. Uma tristeza assolou o coração daquele amigo que levou a criança no colo. E eles foram entender o que havia acontecido. O amigo tinha passado por aquela tempestade, já estava debilitado, muito molhado, caiu no chão,
com aquele frio todo, não tinha com que se salvar, e ali mesmo ele padeceu daquela situação e veio a falecer. Aquele que estava carregando a criança, no momento da tempestade, que ficou mais forte, ele abraçou, e a troca de calor entre os corpos fez com que existisse um auxílio mútuo. Então, um salvou o outro naquele momento. E aí Jesus encerra essa singela história e todos estão ali emocionados, prestando muita atenção, refletindo sobre tudo aquilo. E quando Jesus encerra, ele faz a colocação e ele diz: as nossas obras diante de Deus vão ser os nossos maiores testemunhos. Quando a gente pensa em ajudar, é quando nós somos ajudados. É dando que nós recebemos. Então, com essa história, nós temos uma pincelada em cada uma dessas questões. O egoísmo, que fez com que o amigo quisesse ir sozinho, e sozinho ele não tinha como ter ninguém para ajudá-lo no momento de necessidade. Aquele que teve a fé e teve a caridade. A fé porque tinha certeza de que estava ajudando e estava fazendo o melhor que podia, com o melhor que sabia, com o melhor que ele tinha, mas não estava desejando nada em troca. Ele queria simplesmente ajudar. Caridade. Então vejam, aqui nós temos um resumo de tudo que nós vamos falar hoje, né? O quão importante. E nós estamos trazendo o capítulo que fala do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e ainda tem a regra de ouro, né? Fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, o Emmanuel ele vem trazer, primeiro Kardec vem dizer, né? Quando nós colocamos essas máximas em prática, nós destruímos o egoísmo. Poxa, mas o egoísmo, tão importante assim, destruir o egoísmo, por quê? Qual a finalidade disso? Nós vamos entender agora, conforme nós formos refletindo sobre o assunto. O Emmanuel traz para a gente um esclarecimento a respeito disso. Então ele tem uma lição que fala: o amor tudo sofre. Nessa lição começa com uma passagem evangélica também. E diz assim: a caridade tudo sofre. Mas vejam, está lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz, nós lembramos pela música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. A gente lembra muito da música, né? No item 7 desse hino, a caridade, está falando justamente sobre isso, que o amor tudo sofre, a caridade tudo sofre, a caridade tudo espera e a caridade tudo crê. Tudo sofre porque tem resignação, tudo espera porque tem paciência, tudo crê porque tem fé. E aí a gente vê, né, lá na passagem, na carta aos Coríntios, fala sobre caridade. E o Emmanuel vai trazer na lição o título "O amor tudo sofre". Por que essa diferença? Pelo simples motivo de que o amor, ele é uma mãe que tem muitos filhos. Quais são os filhos do amor? As virtudes. E são muitas. Uma delas é a fé, outra a caridade. Em contraponto, nós temos o filho do orgulho, que é o egoísmo, que nós vamos falar sobre ele. Só que tem uma peculiaridade aí, né? O amor, ele é aquilo que a gente consegue armazenar em nós conforme nós vamos praticando o bem. Então, cada um tem numa proporção. Uns mais, outros menos, dependendo da tarefa que a gente faz para o bem. E a caridade? Onde ela vem nisso, se ela é filha do amor, né? A caridade, ela é um pedaço desse amor que a gente conseguiu conquistar, que a gente dá de presente para o outro. E aí que ela tem um processo muito interessante, porque quanto mais a gente dá, mais ela aumenta. É um presente que a gente dá e quanto mais a gente dá, mais aumenta. Aqui, então, na lição que o Emmanuel nos traz, ele vai falar que nos dias atuais, se nós ligarmos a televisão, o rádio, nós vamos ouvir falar a respeito de pessoas que matam em nome do amor. Um ciúme, uma briga, questões de crimes que envolvem o nome do amor. Pessoas que suicidam porque tiveram questões com cônjuges,
questões nos relacionamentos e acabam perdendo as suas vidas em nome do amor. E o Emmanuel vai dizer pra gente que nada disso é amor. Isso tem um outro nome. Isso se chama egoísmo. Isso se chama egoísmo. A gente só vai matar por ciúme. A gente só vai cometer um crime. A gente só vai fazer qualquer coisa que seja do mal por conta do egoísmo e não pelo amor. Porque o amor é aquele que fica feliz com a felicidade do outro. O amor é aquele que cede para que o outro possa ter a sua parcela de felicidade. Então, quando o Emmanuel traz pra gente, primeiro, né, Paulo vai trazer pra gente que o amor tudo sofre, e de fato é isso. O Emmanuel diz, e nós, espíritos, complementamos. Ele tudo sofre e, além disso, tudo espera, porque sabe o momento certo. Nunca vai se enlouquecer a ponto de cometer algum crime, ou qualquer coisa que o valha, porque ele sabe o momento certo de esperar. A questão do egoísmo, vejam, meus irmãos, nós podemos desejar sim o bem para nós. O problema é quando nós não sabemos o momento de ceder para o outro. No mundo de regeneração, o que vai acontecer conosco é que nós vamos ter um pensamento coletivo. Então, um vai pensar no outro, um vai pensar no bem do outro. Nós passamos agora por esse momento, né, da sexta-feira, da paixão que nós chamamos, né? A questão de Jesus crucificado, naquela situação muito terrível. E César vem trazer pra gente o exemplo daquilo que nós não devemos fazer, nunca. Ele tinha plena consciência de que Jesus não devia nada, que Jesus, ele era uma pessoa que estava ali sem nenhum tipo de pecado, e ele estava sendo colocado naquela questão da crucificação, porque o povo tinha trazido Jesus para aquilo. E ele, sabendo que Jesus não devia nada, ele poderia com um olhar, com uma palavra, liberar Jesus do Calvário. Ele poderia, mas ele não fez. E aí, é aquele antagonismo que existe dentro de nós, né? De podermos fazer o bem ou fazermos o mal, e aí decidirmos pelo mal. Então, o Emmanuel vai nos trazer a seguinte questão, que Jesus foi o nosso maior exemplo de caridade, enquanto Pôncio Pilatos foi o maior exemplo de egoísmo. Porque ali ele colocou em evidência a sua necessidade. Então, o seu status, ele não queria ficar mal com as pessoas. Então, ali ele coloca nas mãos do povo. E o povo decide pela crucificação. Vamos entender um pouco melhor essa questão do egoísmo também, porque ele está enraizado em várias frentes, que às vezes a gente nem se dá conta. Então, nós temos uma passagem que diz o seguinte, que tinha um ministro da dinastia Tang e o mestre Zen. Ele sempre consultava esse mestre, eles eram amigos. E em um dado momento, anos, né, de consulta, era o momento que ele tinha aquela paz de espírito para poder conversar, filosofar, trocar ideias. Então, estava ali, de frente para o mestre Zen, e no momento de conversa ele pergunta para o mestre, e fala, mestre, poderia discorrer para mim a respeito do egoísmo? O que vem a ser o egoísmo? E o mestre Zen, o próprio nome já diz, né? Ele era Zen. Então ele, aquela calmaria, aquele amor. Naquele momento ele fecha o semblante, fica muito irritado, olha para o ministro da dinastia Tang e fala para ele o seguinte, que pergunta mais inútil você está fazendo, que pergunta estúpida. O ministro nesse momento nunca tinha visto o mestre daquele jeito, fica sem saber o que fazer, olha para o mestre e naquele momento ele se cresce diante do mestre Zen e fala, você sabe com quem você está falando? Amigos de anos. Você sabe com quem você está falando? Como você ousa me tratar desse jeito? E aí o mestre Zen neste momento vira para ele com um semblante já calmo, tranquilo, sereno, meu amigo, Vossa Excelência, isso é o egoísmo. Então ele trouxe lá de dentro do coração do ministro o egoísmo que existe dentro dele para ensinar para ele aquilo que ele gostaria tanto de aprender. Pascal, nas Instruções dos Espíritos,
vai nos dizer que esse que é um mal terrível, uma chaga da humanidade, o egoísmo, nós podemos começar a enfrentá-lo. Ele traz um exercício possível de ser feito. Então ele diz o seguinte, que nós, no nosso dia a dia, não nos debrucemos nos olhares maliciosos, maldosos e de desdém que as pessoas nos oferecem. Para que nós deixemos os olhares. Para que nós deixemos os olhares de lado e que nós possamos entregar nas mãos de Deus. Porque todos os dias Deus separa o bom grão do joio. Às vezes, um olhar, naquele dia que nós acordamos muito bem, chegamos no trabalho, a pessoa dá aquele olhar para nós. E ali acaba com o nosso dia. Já fica uma interrogação na cabeça. Às vezes passa o dia todo, passa uma semana e a gente está ali, mastigando aquela situação que começa a crescer, crescer um olhar. E o que é isso? É o egoísmo que existe em nós. Porque não conseguimos parar para pensar que aquela pessoa que fez aquilo com um olhar, estou falando de olhar, tá? Tem outras tantas coisas, né? Que nós somos envolvidos. Mas com um simples olhar trouxe para nós tudo isso, remexeu tantas coisas, nós não conseguimos ter a caridade de pensar que aquela pessoa é uma pessoa sofredora. Ela está remoendo lá dentro das entranhas o que existe de pior e não está dando a abertura para o que tem de melhor dentro dela. É uma pessoa que sofre. A gente começa fazendo um exercício, então hoje tem aquele olhar e eu respiro e sigo adiante. Amanhã eu já não estou ligando tanto, não tenho tantos sentimentos por aquilo. No outro dia aquilo já não me faz mal. Inclusive aquele sentimento muda e eu começo a ter compadecimento daquela situação. Muito importante que nós saibamos que nós precisávamos do egoísmo lá nos primórdios, quando nós somos criados. Porque a gente foi criado e a gente tinha ali os instintos. Então era uma defesa nossa, uma questão de sobrevivência. Então eu ia pegar aquele pedaço de carne para mim, ia deixar o outro sem, porque eu precisava sobreviver. Não era só isso, eu precisava da moradia, eu precisava defender os meus. Isso era instinto, era necessário o egoísmo. Passado o egoísmo, passado esse ponto, nós ficamos um pouco mais avançados e corrompidos, porque começamos a desviar do caminho. E aí começamos a ter as sensações. Passadas as sensações, quando nós começamos aí a nos instruir e nos purificar, passo a passo, começamos a ter o quê? Os sentimentos. E depois chegamos e entendemos que o requinte dos sentimentos é o amor, que é o nosso ponto de chegada, é o nosso grande objetivo. Então, para que a gente possa saber exatamente que ponto da estrada nós estamos, basta a gente avaliar. Nós estamos trabalhando mais com os nossos instintos ou nós já começamos a dar passos rumo ao amor, rumo a esse sentimento nobre? Nós trouxemos aqui uma questão que é muito importante, porque nós estamos falando também dessa questão do egoísmo que nos livrou lá no começo, que teve a lei da conservação e nos livrou de muitos percalços, inclusive, que nos deixou vivo. Quando nós resolvemos continuar com ele, nós estamos trabalhando o quê? Em nós, o vício, né, do egoísmo. Então, por vezes, eu sou sozinho, não tenho uma família, então o egoísmo está só em mim. A partir do momento que eu tenho uma família, o que eu faço? Transfiro para a família. Então, a minha família é a mais importante em contrapartida da humanidade. Então, tudo para minha família, nada para a humanidade, quando na realidade todos nós somos um só, né? Todos nós somos família. O grande aprendizado está aqui nesse momento que nós estamos tendo, né? O nosso grande presente. Pois bem, quando a gente age dessa maneira, a gente corre o sério risco do egoísmo muito forte em nós. Então nós trouxemos também uma história que vai falar a respeito de um momento que Pedro estava com Jesus caminhando, com os demais apóstolos também, e tinha acabado de acontecer uma tragédia. Uma mulher tinha sido apedrejada.
tinha sido acusada de adultério. Depois que todo aquele murmurinho, toda aquela confusão baixou, então Pedro fala, se ela cometeu o crime, ela realmente tem que pagar por isso. Jesus fala: Pedro, não julgue para não ser desjulgado. E aí Pedro fala: mas Jesus, como essa mulher ousa vir à praça pública, uma mulher desse naipe? Porque pessoas que erravam dessa forma, elas não se apresentavam aos outros porque elas sabiam que elas iam ser condenadas, elas poderiam ser apedrejadas. Elas evitavam, elas não iam até ali para poder fazer uma afronta com as pessoas. Elas ficavam mais reservadas, né? E aí Jesus fala: se ela veio até aqui, algum motivo teve, de repente ela está precisando de algum auxílio. E também, Pedro, veja, nós não sabemos por qual motivo essa mulher caiu nesse problema. Quem levou ela a cair nesse problema? E aí, nesse momento que eles estão caminhando, uma senhora, uma pessoa que parece uma mendiga, ela está do lado deles. E ela fala: mestre de bondade, por favor, me ajude. Aquela moça que foi apedrejada é minha sobrinha, é filha da minha irmã acamada. Ela veio até a praça, veio até o mercado comigo, porque eu já sou idosa, veio para me acompanhar. Só que veja, quando nós estávamos chegando aqui, um moço nos assaltou e levou todo o nosso dinheiro. E aí que ela entrou em luta corporal com ele. E nesse momento, para ele se safar do crime que ele havia cometido, ele começou a gritar para os quatro cantos que ela era uma mulher adúltera e que ela precisava ser apedrejada, porque assim era o momento dele fugir. E assim foi feito. E aí o Pedro, na hora, cerra o punho e fala: e aonde está esse miserável? Ele precisa de açoite, precisamos ir atrás dele. E aí ela fala: está ali, como se fosse uma criança, está ali escondido. E o Pedro sai correndo, chega perto de uma porta e vê que tem um homem ofegante ali, respirando profundamente. Quando Pedro abre a porta, aquele homem escondido naquela casa é o irmão da sua esposa. E o Pedro, na hora, olha para Jesus e fala: mestre, o que nós vamos fazer? Jesus abraça ele com muito carinho, com muita ternura e diz: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. É uma questão de discernimento. Então, nesse momento, meus amigos, nós trazemos a questão do 2 pesos e 2 medidas. Quando é com a família do outro, tem um peso. Quando é com a nossa família, tem um outro peso. Então, nós estamos trazendo tudo isso para as nossas reflexões, para pensarmos na questão do egoísmo em nossas vidas. Não, mas eu não tenho mais egoísmo. Vamos ver se nós temos ou não. E em qual medida nós temos? Os Espíritos nos pedem para que a gente estude a respeito do egoísmo, porque ele está desde o pior vício até o menor dos defeitos. Existe uma pincelada de egoísmo. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente pense o seguinte: hoje, se a gente ainda tem o egoísmo, quando nós começarmos a transformar tudo isso em virtude, ele já não vai mais ser necessário, exceto se ele vier para trazer para nós o desenvolvimento de uma outra virtude, para nós percebermos que nós precisamos eliminá-lo da nossa existência e aí complementarmos com uma virtude. Se não for para isso, ele tem que ser exterminado, porque ele é a chaga da humanidade. Tem aquela questão também de discernimento de uma criança. E a criança, ela está diante de 2 maçãs. E aí a mãe, uma criança bem pequena, a mãe olha para ela, e às vezes a gente faz essa pergunta para as crianças, né? Quando vê com doce na mão, a gente quer testar. E aí a mãe fala assim: filha, você tem 2 maçãs, dá uma para a mamãe. E aí a menina pega uma maçã, morde. Pega outra maçã, morde. A mãe na hora fica chocada, horrorizada com aquela cena. E já fica pensando: como é que eu vou trabalhar o egoísmo nessa menina? E ela está prestes a ir dar uma bronca na menina e já começar a trabalhar todo aquele processo, né? Porque o que ela queria é que a menina fosse o quê? Uma menina caridosa, que repartisse, que partilhasse, né? E quando ela vai ali para dar bronca na menina, a menina estende a mão e fala: mamãe, come essa,
que é mais doce. Então vejam, olha o ensinamento também para nós na questão do discernimento. Porque a gente pode ter conhecimento de tudo. A gente pode ter aí espíritos milenares, né? Nós podemos saber de muitas coisas. Mas é muito importante que a gente dê oportunidade ao outro dele dizer a parte dele. Dizer os motivos pelos quais levaram ele a tomar aquela atitude. E isso é um ato de caridade. Nós escutarmos a outra parte. E não simplesmente por causa de um cenário, nós já termos o julgamento e a condenação. Porque isso é egoísmo. Nós temos um momento de uma passagem do Chico que diz que o Chico, todas as vezes que ele saía da casa dele para ir para o trabalho ou para o almoço, ele tinha que passar na frente de um hotel. Se chamava Hotel Diniz. Quem cuidava daquele hotel era a Dona Naná. Na frente daquele hotel ficava um moço. E aquele moço, ele era alcoólatra. Então, ele ficava na frente do hotel e ele ficava falando piadinhas, tirando sarro das pessoas que passavam. Só que naquele dia, de longe o Chico avistou que ele estava diferente. Estava um pouco pior do que de costume. Então o Chico, bem quietinho, olhou aquele moço à distância e passou desapercebido de canto, bem devagarinho. E quando ele já estava bem distante, o Emmanuel chama a atenção dele, que é o mentor espiritual, e o Emmanuel fala: Chico, o nosso irmão viu você passar e viu que você ignorou ele. E ele está falando alto de você, bem mal, para todas as pessoas que estão passando lá. Volta, Chico, e retifica. E aí o Chico não pensa duas vezes, né? Ele volta, já estava longe, volta e vai conversar com o moço e fala: ô, meu irmão, me desculpa, foi uma distração. E aí ele vira e fala: nossa, Chico, e eu achei que era orgulho. Que bom que você veio, porque eu já estava falando mal de você para todo mundo aqui, ó. Tava dizendo: olha o Chico, que orgulhoso, esquecendo dos amigos, né, do passado, me tratando como se eu tivesse uma chaga, alguma doença contagiosa. Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Foi uma questão realmente de distração. Aí ele vira e fala assim: então, Chico, que Deus o acompanhe. Muito obrigada pelo abraço carinhoso que você me deu. Que Deus o acompanhe, que Jesus o proteja. Segue em paz. E aí fica o ensinamento para o Chico, que retornou, e para todos aqueles que viram o Chico retornar. Um ensinamento duplo, né? E aqui nós já vamos quase partindo para o encerramento das nossas considerações sobre o egoísmo, a fé e a caridade, trazendo o que Emmanuel ressalta para nós, que ele fala que o egoísmo, como eu já disse, é a chaga da humanidade. É necessário que a gente tenha muita coragem, porque é mais fácil a gente vencer o outro do que vencermos a nós mesmos e exterminarmos o egoísmo de nossas vidas. Para encerrar, nós trouxemos uma passagem também do Chico, de um momento que ele está lá em Pedro Leopoldo, e aí dentro do centro, numa sexta-feira à noite, numa reunião aberta, alguns materialistas adentram a sessão. E quando adentram a sessão, eles começam a falar muito mal do espiritismo. Mas muito mal. Então eles dizem assim que a mediunidade, na realidade, é coisa de gente louca, ou então de misticismo. E ali falando muito mal a respeito do espiritismo, o Chico olha para aquela situação, todas as pessoas ali para participar daquela reunião pública. E aí o Chico se concentra e mentalmente faz contato com o Emmanuel e fala: Senhor, não é melhor que nós peçamos para que essas pessoas se retirem daqui? Porque veja, eles nem em Deus acreditam, são materialistas, o que eles vão fazer aqui dentro? E mesmo eles não acreditando, eles não queriam arredar o pé dali, eles queriam ver o trabalho do Chico, eles queriam assistir a reunião. O Emmanuel, na hora, o Emmanuel é aquele que fez o Chico voltar e retificar. Ele não ia agir diferente. Então ele vira e fala para o Chico: jamais, em tempo algum, não peça para que eles saiam. O Chico fala: mas, irmão, como é que nós vamos fazer? Veja, Jesus falou que nós não alimentemos
os porcos com pérolas, não é? Não dê pérolas aos porcos. E aí, o Emmanuel, muito carinhoso, muito amoroso, vira para o Chico e fala: sim, Chico, Jesus, ele realmente fala para que a gente não alimente os porcos com pérolas, mas em momento algum ele fala que nós devemos deixá-los passar fome. Então, nós devemos dar aquilo que eles necessitam naquele momento. E esses irmãos estão aqui, nós com certeza temos com o que alimentá-los. Em momento nenhum nós vamos expulsá-los daqui. Chico se emociona muito com aquela situação, porque Emmanuel encerra dizendo: nós vamos dar o nosso melhor e Deus fará o justo com cada um que está aqui. Muito emocionado, Chico então encerra aquele momento e ali deixa com que eles participem de todo aquele processo. E aí, encerrando, meus amigos, esse tema que é tão importante, que fica aqui o convite para que a gente possa se debruçar, porque o Evangelho é vivo, né? Como foi falado aqui no início. A gente vai ler hoje, vai ler amanhã, e nas entrelinhas vai ter informações que a gente não reparou. Então, é necessário que a gente estude sim e se aprofunde. A questão não é sobre nós disputarmos como os atletas fazem, né? Quando eles recebem uma medalha de ouro, não é sobre o ganhar a medalha, é sobre o não desistir. É nesse ponto que nós estamos. E aí aqui, encerrando, nós dizemos que no Livro dos Espíritos nós temos a questão 916, que fala que depois que nós estivermos despidos do egoísmo, nós viveremos como irmãos. Não vai mais existir miséria, porque uns vão ajudar os outros. E aí sim nós vamos estar naquele momento do planeta de regeneração que nós tanto esperamos. Que Jesus nos abençoe na nossa batalha, que nós tenhamos aí o bom combate de exterminar o egoísmo das nossas vidas e que nós possamos seguir a nossa semana em paz, com esse privilégio que nós tivemos de receber esse presente, com muita gratidão, né, por esse ensinamento. A gente fica mais um instantinho? Você vai fazer o ensinamento ou eu faço, né? Tá. Tá. Então, meus amigos, muito gratos pelo tanto que nós recebemos num dia como esse, que somos presenteados com o tratamento. Nós vamos doar um pouco do muito que nós recebemos em formato de vibrações. E nesse momento, então, nós vibramos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, pelo seu povo e pelos seus governantes, pelo Evangelho para que ele se torne norma de conduta para toda a humanidade. Vibramos por todos os sofredores do corpo e da alma, por todos os encarnados e desencarnados. Vibramos pelo Grupo Espírita Fraternal Recomeço, por todos os tarefeiros, pelos dirigentes, pelos alunos, pelos assistidos. Vibramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também vibramos com um intenso amor por aqueles que nos têm na conta de inimigos. E pedimos licença à espiritualidade maior para que possamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim nós agradecemos de coração aos nossos mentores que tanto nos auxiliam, que nos trouxeram aqui nessa noite e que tão felizes ficam quando nós a cada dia damos um passo rumo ao amor e não desistimos. Somos fortes e fiéis aos nossos objetivos. Agradecemos a nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos envolve em seus braços, com o seu amor, que nos acalenta no seu colo de mãe. Agradecemos a nossa mãe querida e pedimos que nos leve até Jesus, nosso mestre, nosso melhor amigo, esse que é o nosso maior exemplo.
Mestre, muito obrigada pelo seu evangelho de amor. Sê conosco na nossa trajetória. Nos leve até o Pai da vida, a quem nós agradecemos por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por todas as nossas oportunidades e por essa oportunidade abençoada da reencarnação. E nós o fazemos com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.